Salve galera azulina, salve, salve galera do nosso canal deles, sejam bem-vindos mais uma vez. Quinta-feira, né? Jogo muito importante do Clube do Remo, frente ao Cruzeiro, né, de Belo Horizonte. E o jogo vai ser realizado no estádio do América Mineiro, no caso, o estádio Independência, e às 21h30. E o Remo precisa buscar pontos, ou no mínimo aí um ponto. O que esperar desse Clube do Remo, o que Felipe Conceição vai colocar para a partida, é histórico do confronto e muito mais informações, tá galera? E vamos começar aqui com um treinamento realizado ontem na cidade do Galo, né? Cedeu ao Clube do Remo espaço para fazer treinamento e Felipe Conceição deve colocar o time com Thiago no gol, Enes na lateral direita, Jansen e Romécio. Finalmente Romécio volta ao time. Marlon deverá ficar no banco de reservas e Raimar na lateral esquerda. E aí no meio campo uma nova formatação. Sai Arthur, entra Lucas Siqueira, Uchoa e Marcos Júnior permanece. Como vocês podem ver, 3 volantes. Porém, aquela formação do ataque, onde era colocado 2 pontas e um falso 9, no caso G2, vai ser mudado, né? Felipe G2 vai ficar no meio campo, a sua posição de origem, tendo como única obrigação fazer a armação do time, já que o Remo vai jogar com 3 volantes, para correr por ele, para marcar, para ser um time reativo. O que é um time reativo? É um time que espera o time adversário e sai no contra-ataque. Então, o meio-campo deverá ser formado por Uchoa, voltando à equipe, Lucas Siqueira pegando a vaga de Arthur e Marcos Júnior permanecendo, e um pouquinho à frente, Felipe G2. Mas lá na frente, no nosso ataque, Neto Pessoa continuará na equipe ao lado de Lucas Tocantins, já que Vitor Andrade será julgado ainda hoje e poderá ficar de fora da partida, nem no banco de reservas, porque naquele jogo do Sampaio Corrêa, onde ele teve ali uma pesada no joelho do Pimentinha, né? Acabou tirando o Pimentinha, o Remo conseguiu até o empate, vai ser julgado e, se for punido aí com mais de um jogo, deverá ficar de fora. Não sei se o Remo vai conseguir efeito suspensivo a tempo para que o jogador fique no banco de reservas. E por causa desse motivo, Tocantins ficará ao lado de Neto Pessoa no ataque. Então, repetindo o time, agora sim, aí na tela para vocês, tá? Tudo bonitinho: Thiago, Enes, Jansen, o Romécio, Raimar, Uchoa, Marcos Júnior, Lucas Siqueira, Felipe G2, na frente Neto Pessoa e Lucas Tocantins. Então, como vocês podem ver, esta é a formação do Clube do Remo para o jogo de logo mais. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro é um time do meio para frente, até mesmo seu segundo volante ali, um time rápido, né? Um time que vai buscar o ataque desde o primeiro minuto frente ao Remo. É um time que perdeu na última rodada para o Avaí e praticamente deu adeus ao acesso, né? Pelo menos para ficar entre os 4, para subir para a Série A 2022. Então é mais um ano que o Cruzeiro vai ficar na Série B, segundo ano consecutivo. Cruzeiro que passa por um problema financeiro seríssimo, de muitas promessas, um time que deve mais de 700 milhões de reais, né? Tem gente que diz que já beira 1 bilhão de reais. É um time com muita dificuldade financeira, onde ninguém quer investir no clube. Na verdade, não vai colocar seu dinheiro lá sem saber que tem retorno, né? Empresário não investe para perder, mas sim para ganhar, independente se for cruzeirense ou não. Então o Cruzeiro vive essa fase difícil, a mais difícil da história, segundo ano consecutivo na Série B, onde a cota da Série B não é nem um terço de uma cota de Série A, né? Por isso fez um time modesto, não conseguiu subir. Tem um técnico renomado aí até mundialmente como Vanderlei Luxemburgo, mas que não está no seu auge, né? Vanderlei Luxemburgo, após a chegada no Cruzeiro, conseguiu uma sequência de empates, vitórias, mas que não conseguiu levar o Cruzeiro nem sequer a primeira parte da tabela. O Cruzeiro, em 2 anos na Série B, um fato aí que pouca gente sabe, não conseguiu nem sequer ser 10º colocado, tanto na Série B 2020 como agora na Série B 2021. Se hoje vencer do Clube do Remo, deve entrar sim na primeira parte da tabela. Então, esperamos que essa matemática, né, esse histórico do Cruzeiro em 2 anos não ficar na primeira parte da tabela se mantenha. Assim, se isso se manter, o Clube do Remo hoje deverá pelo menos empatar o jogo ou vencer. Aí vocês vão me perguntar: Theo,
Acreditas no Remo, mesmo o Remo vindo numa sequência horrível, talvez a pior aí desta Série B na era Felipe Conceição, de 15 pontos, dos últimos 15 pontos, o Remo obteve só 2, né? Foram 2 empates e 3 derrotas, onde o Remo já saiu de 10 até 11 pontos da zona de rebaixamento e agora só está 6 pontos do Londrina, que é o primeiro, né? O 17º. Sim, acredito, é um jogo de empate, né? Assim, a gente analisando, o Cruzeiro é um time que empata muito, o time que não tem um ataque lá, essas Coca-Cola. Remo também idem, né? O quarto pior ataque da Série B também já era de se esperar, né? Onde nós não contratamos sequer um atacante de ofício e utilizando o Felipe Jadot falso 9, onde o mesmo não consegue fazer a sua função no meio campo, só poderia dar nisso. O Remo tem o quarto pior ataque, tem até uma boa zaga, um bom sistema defensivo, um baita de um goleiro, 2 goleiros bons, né? Tem o Joviasco, que ainda não foi testado muito bem, apenas na Copa Verde, mas acredito que tenha qualidade também para um dia ser titular do Remo, um bom goleiro. Então o Remo tem até um sistema defensivo ali bom, né? Com o Show em campo, esperamos que o Show já esteja recuperado fisicamente, vai ainda estar fora de ritmo de jogo, mas é um bom jogador. Marcos Júnior já demonstrou qualidade, infelizmente Lucas Siqueira e Arthur não têm condições de vestir a camisa do Remo em uma Série B. Mas é o que temos para hoje, né? Esperamos que hoje os 2 laterais do Clube do Remo avancem um pouco mais. A gente vê que nesses últimos jogos os 2 laterais do Remo estão um pouco do meio para trás, realmente laterais, que hoje virem um pouquinho alas, né? Já que o Remo vai ter o meio campo recheado de volantes, repetindo, Marco Júnior, o Shoa e o próprio Lucas Siqueira. Então que os laterais subam um pouquinho, saiam no contra-ataque, porque a gente dá para ver que nessa formação o Remo vai sair no contra-ataque, aproveitar os espaços e as brechas que o Clube Mineiro vai dar ao Clube do Remo, e que o Remo possa, né, aproveitar as oportunidades lá na frente, tanto Tocantins, Neto Pessoa, ou se caso o Vitor Andrade não pegar um gancho maior, possa atuar aí, ou até mesmo entrar como titular Tocantins no segundo tempo, que a gente pode ver que o Tocantins sempre entra melhor no segundo tempo, né? Então que o Remo saiba aproveitar as oportunidades e que traga de lá de Minas Gerais empate. Até o Remo não vem numa boa fase, o Cruzeiro também perdeu já uma partida, aí se serve de consolo, né, para quem gosta de estatísticas. O Cruzeiro em 11 jogos no Campeonato Brasileiro, aí comparando A e B, o Cruzeiro só tem 2 vitórias em cima do Clube do Remo. São 5 vitórias do Remo, 4 empates e apenas 2 vitórias do Clube do Remo. A própria imprensa e os torcedores da Raposa, né, já tem aí o Remo como um algoz, né, um calo no sapato, diferente do Atlético Mineiro, onde o Remo já se tornou freguês. Ao contrário, contra o Cruzeiro, o Remo é líder absoluto aí em confrontos, são 5 vitórias, né, 4 empates e apenas 2 derrotas. Esperamos que essa estatística se mantenha hoje, no mínimo, o Remo consiga uma vitória para poder vir de lá com 39 pontos, né? Cruzeiro iria a 40 e praticamente aí não colocar os 2 pés, mas um pé e meio. Quem acompanha o canal aqui, já vinha falando desde a época do Bom Amigo, onde o Remo estava na lanterna, que o Remo deve sim ficar na segunda divisão. Já até cravei que o Remo ficará na segunda divisão 2022, onde poderemos ter Grêmio, né? Quem sabe Santos, apesar que o Santos ganhou ontem, Fluminense, né, deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento. Teremos aí mais uma vez o Cruzeiro, deveremos ter também o Vasco. Não acredito que o Vasco vai subir de divisão, acredito sim que o Botafogo e Curitiba já estão lá, Avaí, CRB, próprio CSA devem brigar pela essa 3ª e 4ª vaga. Vasco ainda está no páreo, mas acredito que o Vasco não vai aguentar essas 7 últimas rodadas e deverá ficar mais uma vez na Série B para fazer em 2022 uma Série B muito mais difícil. Mas para isso o Remo tem que correr, Remo tem que mostrar raça, desempenho. Premiação vai ser dada de R$250 mil a jogadores e comissão técnica. É um bom dinheiro no bolso, né? Para mais um 13º aí, se tornando o 14º, para que os jogadores fiquem felizes com a sua família. Vai dar mais ou menos 7, 8 mil reais para cada. E assim fazer com que os jogadores tenham mais raça, tenham mais vontade. É uma opção da diretoria, né? Cada um tem sua opinião. Coloquei até no Twitter ontem, tá? Quem quiser me seguir no Twitter, tá? Aqui do ladinho, tá? Fique à vontade, @TND15. Vão lá e me sigam no Twitter, nas redes sociais, Instagram. Tá tudo bonitinho aqui descrito embaixo. Então, galera, são informações do Cruzeiro, são informações do Remo e também lembrando que o Felipe Conceição jogou a mais de 1,5 milhão, né? Pedido dele para a justiça, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que apostou muito no Felipe Conceição, né? Após a sua passagem na América Mineiro, contratou o Felipe Conceição
com a ideia, a filosofia que o Felipe Conceição fosse colocar o Cruzeiro numa Série A. Começou mal o Campeonato Mineiro, foi muito ruim, pessimamente no início da Série B. E aí veio o Clube do Remo, né? Cada um tem sua opinião, vocês sabem a minha. Para mim, não continuaria com o Felipe Conceição na Série B 2022, independente do resultado, independente do que vai acontecer com o Remo, a sua colocação, se vai ser 15º, 16º, 14º, 13º, primeiro, segundo, 10º. Eu não continuaria com o Felipe Conceição para 2022. Planejaria algo melhor, um técnico mais ambicioso, com conquistas, com experiências, com poder no mercado de conhecimento, para que o Clube do Remo, ano que vem, pudesse sim brigar pelas 4 vagas para ascender a Série A 2023. Remo é grande, torcida fenomenal, estrutura melhorando, o Remo tem que pensar em subir, porque pensando em subir, o Remo não vai passar esse aperto que está passando em 2022. Então, nosso vídeo de hoje, né, que o Remo consiga um bom resultado, no mínimo empate. Eu acredito no jogo de empate, mas como torcedor azulino, acredito sim na vitória do meu clube, do nosso clube de Periçá, Clube do Remo. Tudo nosso, nada deles, galera. Fique com Deus. Se Deus quiser, mais tarde um bom jogo a todos nós. Valeu, galera. Curtam, compartilham. Vão se inscrevendo no canal, galera. De graça, não paga nada. Valeu, galera. Um abraço. Até mais tarde. Fui.